Benefícios da leitura da Bíblia. Este é o nosso tema hoje. E na apresentação do mesmo participarão dois amigos do Sagrado Livro, Dona Zita Coelho Neto e o Sr. Haroldo Lobo. Dona Zita é filha do escritor Coelho Neto, que enriqueceu a literatura brasileira com mais de 100 livros e cerca de 650 contos. O celebrado prosador Patrício era também um assíduo leitor das Escrituras, que chamava o livro da minha cabeceira. O Sr. Haroldo Lobo, que já entrevistamos noutra oportunidade, foi durante algum tempo um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, organização que desde a sua fundação em 1948 imprimiu e colocou nas mãos do nosso povo 58 milhões de exemplares da Bíblia completa ou de porções da mesma. Presentemente ele está editando uma seleção de máximas do Marquês de Maricá, a qual deu o título de A Volta do Marquês. Dona Zita, entendo que a senhora já leu a Bíblia muitas vezes. Pois não, já a li toda, mais de 3 dezenas de vezes. Desde o Gênesis até o Apocalipse? Sim. Felicitamo-la por isso. E o senhor, Sr. Lobo? Já lemos o Sagrado Livro 54 vezes. Excelente! Que exemplos dignos de imitação! E qual foi o método que empregaram para ler as Escrituras tantas vezes? O da leitura diária de alguns capítulos, completando a leitura do livro num ano. É o mesmo plano que temos seguido. A leitura diária, com vistas a cobrir o livro todo num ano, exige pouco tempo. A Bíblia tem 1189 capítulos. É suficiente, pois, ler uns 3 capítulos por dia para completar a leitura do livro num ano. Mas além dessa leitura da Bíblia completa num ano, comumente chamada ano bíblico, os amigos do Santo Livro dedicam-lhe tempo especial diariamente, estudando e meditando porções que lhes trazem ajuda para enfrentar as lutas do dia. Para alcançar esse objetivo, que partes das Escrituras lhes são especialmente valiosas? Ora, todos os livros da Bíblia são maravilhosos e fascinantes. Mas digo, como disse meu pai, os 4 pontos cardeais de minha fé são os 4 evangelhos. Quanto mais os medito, mais me aproximo de Deus. Não temos preferência predominante, a não ser um pouco pelo livro dos Atos, provavelmente o mais dinâmico da Bíblia. Pessoalmente gosto muito dos 4 evangelhos, porque nos dão um vivo e maravilhoso perfil do Salvador, complementado no Novo Testamento pelas epístolas. Gosto dos livros de Daniel e Apocalipse, como a revelação profética da história, tanto a profana como a sagrada, a partir do 6º século a.C. e também o destino do mundo. Dos Salmos como preciosa fonte de encorajamento. E gosto muito ainda dos primeiros 5 livros, em particular do Gênesis, porque nos dão a origem do mundo e do homem, bem como a do antigo povo escolhido. Mas que nos diz Dona Zita de livros auxiliares que ajudam a compreender as Escrituras? Possuo e emprego sempre uma boa chave bíblica. Leio constantemente livros como Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Os 5 livros que a senhora mencionou constituem excelente comentário das Escrituras. Muitos pontos difíceis de entender do Sagrado Livro são aclarados neles. Sem dúvida. E quanto a mim, faço uso frequente de um dicionário bíblico, de uma ótima concordância, ou chave bíblica, e também dos 5 livros mencionados por Dona Zita. O Desejado, por exemplo, é há muito tempo livro de leitura diária para mim, e já o li 24 vezes. O Desejado de Todas as Nações é indubitavelmente um dos melhores comentários da vida, ensinos e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas que nos podem dizer quanto aos benefícios da leitura, do estudo da Bíblia? A leitura e o estudo das Escrituras dão-me sempre crescente conhecimento do plano da salvação, do caminho para Deus, também do futuro que Deus nos promete. As palavras do Santo Livro são palavras de Deus a nós dirigidas. Ler as Escrituras é como ouvir falar o próprio Senhor Deus. Por isso elas constituem a fonte de instrução religiosa que o céu nos deu. E isso foi exatamente o que ensinou o apóstolo Paulo.
toda a Escritura, escreveu ele, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Para mim, a Bíblia é o que foi para o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A importância de seguirmos o ensino da Bíblia, de basearmos neles a nossa fé religiosa, foi ressaltada por Cristo, que disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, as palavras da Bíblia Sagrada, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. São Mateus 7, 24 a 27. Outro benefício que oferimos da leitura da Bíblia é o fortalecimento da fé. Embora definida como a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11, primeiro versículo, a fé não é cega, nem irrazoável. Ela tem um fundamento, as declarações do Santo Livro, que nos dá claras evidências de provir de Deus. Daí a afirmação do apóstolo Paulo: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo, ou seja, pelas Escrituras. Romanos 10, verso 17. A leitura da Bíblia comunica a força espiritual. Ela é o alimento da alma, como está escrito em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Entesourados no coração, os ensinos do divino livro dão poder contra o pecado. O salmista experimentou isto e escreveu: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Mas acredito que o maior benefício do estudo da Bíblia é, sem dúvida, o do conhecimento do Salvador. O Senhor Jesus é o assunto central das Escrituras, que de princípio a fim apresenta-nos seu maravilhoso caráter, também a obra igualmente maravilhosa em que se empenha para nos salvar. Isto é o que está implicado nas palavras dele próprio: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João 5,39. A imagem moral de Jesus, a sua perfeição, é-nos apresentada no Santo Livro. Também o que ele fez no passado e faz no presente para nos salvar do pecado. No que respeita ao seu caráter, que aspectos do mesmo são nos exibidos na Bíblia? Um deles, e certamente o mais belo de todos, é o amor. E aquelas qualidades que brotam do amor: a bondade, a misericórdia. Através da Bíblia, o amor, a bondade e a misericórdia de Jesus são salientados repetidamente. O seu amor foi demonstrado, sobretudo, pela oferta de sua vida, para nos remir do pecado. Como ele mesmo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. São João 15, 13. E Jesus deu a vida por inimigos. E ainda outro atributo de Cristo que as Escrituras revelam é a humildade. Uma das manifestações da sua humildade, por certo a maior de todas, foi o descer ele do trono do universo e assumir a natureza humana. O Criador descendo ao nível da criatura. E então, como homem, consentir em provar a infame morte da cruz. Exatamente isso foi o que ele fez, segundo lemos em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Ainda outra faceta do caráter de Cristo foi a sua conformidade com os mandamentos de Deus, a sua obediência aos mesmos. Ele próprio declarou:
tenho guardado os mandamentos de meu Pai. São João 15, 10. E note-se que Jesus veio ao mundo para ser modelo dos cidadãos do reino celeste. Viveu, pois, os santos princípios desse reino expressos no Decálogo. O Senhor tocou num ponto de grande importância. Cristo se fez homem e viveu aqui durante 33 anos para nos dar exemplo de como devemos viver a fim de agradar a Deus. Então morreu e ressuscitou para tornar possível ao homem alcançar esse ideal. Isso significa que as virtudes do seu caráter, o seu perfeito viver, devem ser reproduzidos em nós. Como conseguir a realização desse plano do céu? Pela contemplação da imagem de Cristo, mediante a leitura da Bíblia, pois a sua imagem, a sua perfeição é nos apresentada no Santo Livro, e pela entrega ao Salvador. Nas palavras de São Paulo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Este é o maravilhoso produto final da obra salvadora de Cristo. Termos nós, homens e mulheres nascidos em pecado, aqui e agora, um caráter semelhante ao de Jesus. Todos os demais benefícios do estudo da Bíblia são importantes. O conhecimento do plano de salvação, o fortalecimento da fé, a nutrição de nosso homem espiritual. Mas a nossa transformação na imagem de Cristo é o resultado deles e é, pois, o principal dos bens que alcançamos pelo estudo da Bíblia. Dona Zita e Sr. Lobo, muito grato pela sua colaboração, que estou certo foi apreciada pelos nossos ouvintes.